muitas cólicas, a barriga totalmente dilatada. Dor na lombar, dores nas pernas, eu não conseguia ficar em pé por bastante tempo, eu tinha que sentar. E também muita fraqueza. Endometriose nos 2 ovários, de 4 centímetros e pouco, Ana. O ginecologista me passou anticoncepcional, né? Eu continuava sentindo dores, eu tinha escapes. Moro numa zona rural, não moro na cidade. Eu ia pra cidade, eu usava calça jeans, entrava no carro, eu desabotoava, porque era insuportável a minha dor. Pensei que não ia ter solução pro meu problema. E em um mês eu comecei a não sentir mais, não precisar mais ir ao hospital, a tomar tramol na veia. A melhora foi assim, 15 dias, vamos dizer 30 dias, né, Ana? Mas de começo, 15 dias, a minha dor principal, que mais me incomodava, sumiu. O refluxo foi com menos de 15 dias, eu já melhorei. E a lombar já foi de 30 dias, mais ou menos. A minha dor, eu não precisei mais voltar ao hospital. Eu estava indo ao hospital de 15 em 15 dias e não voltei mais na emergência. Isso foi algo muito, muito bom. Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Carvalho, nutricionista, especialista em endometriose e portadora de endometriose. Seja muito bem-vinda à segunda aula desse evento, onde eu estou te ensinando o caminho para você eliminar as dores da endometriose em 30 dias de forma natural. Para você conseguir viver sem as dores e sem os remédios para a dor. Isso mesmo que você já esteja utilizando anticoncepcionais, bloqueadores hormonais como o Dinogest, Alurax, Pietra, use Dilmirena ou até se você já fez ou ainda vai fazer a cirurgia da endometriose. Isso tudo que eu vou te falar é 100% natural, sem o uso de substâncias que podem prejudicar a sua saúde. Inclusive, você pode e deve complementar o seu tratamento da endometriose com o que eu vou te ensinar hoje, ok? E você pode achar que o que eu acabei de falar é algo impossível, que é um sonho. Algo impossível de conseguir, porque pode ser que você já tenha passado por muitos profissionais que falaram que você não tinha nada, simplesmente continuava ali desacreditando dos teus sintomas, mas você continuava sentindo ali aquelas pontadas terríveis. E eu sei muito bem como que é isso. E eu quero te mostrar que existe um caminho. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar o resultado das portadoras de endometriose que aplicaram um passo a passo que você está aprendendo nessa semana. Olha só que lindas! Sintomas da endo eu sempre tive cólicas muito fortes, tanto cansaço, o estresse, a ansiedade, tudo desencadeava. E até a minha imunidade, que sempre foi muito baixa, e era por conta da endometriose. Daí a gente passava no médico e a ginecologista falava que era normal. A única coisa que eles me falaram era para bloquear a menstruação, e eu bloqueando a menstruação eu não ia ter mais focos da endo, foi o que me passaram. Olha, o estresse diminuiu bastante, o sono melhorou muito, assim, muito mesmo. A minha imunidade, que eu vivia doente, qualquer ventinho eu ficava doente, eu já não pego mais. Barriga estufada, que eu tinha muito, eu já não tenho mais. As dores, de vez em quando eu sentia dor pélvica, eu não tenho. A dor na coluna, a dor lombar foi o que mais me impressionou, que foi muito rápido a mudança, foi em questão de 15 dias ou até um pouquinho menos. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu senti que, assim, com uma semana que eu tava seguindo já certinho, já diminuiu, assim, muito a minha dor. E aí, depois de 15 dias, eu já não sinto mais. Eu não tenho mais dor nenhuma na lombar. Tenho endometriose no útero e no intestino, parte do intestino. Tenho 41 anos. E hoje eu posso dizer que vivo sem dor e sem o Dinogest. Desde nova, eu sentia muitas dores de cólica, desde que começou, né, minha menstruação. E agora há um ano que eu descobri que estava com endometriose, que aí os médicos me falaram que eu estava com endometriose. Só que eu não sabia o que era, entendeu? Para mim, era uma doença que estava ali no útero, eu retirei o útero e ia sarar. Isso que, para mim, na minha cabeça, entendeu? Mexeu em bastante coisa, né? De dores na bexiga, dores no reto, na relação, muita coisa. E atrapalhar também a gente você sair, querer sair, não poder, um monte de coisa, nossa vida. Querer fazer as coisas e não conseguir, sentindo dor, o que mais atrapalha a gente. Nossa vida, você se estressa de uma tal forma com você, com o seu corpo, as pessoas que estão em volta de você não te entendem. A questão mesmo era de melhorar a dor, porque duas questões, né? Eles falam assim que quem tem fome tem pressa. Fala assim, quem tem dor também tem pressa, porque ninguém merece sentir dor, não, eu falo. Diagnosticada com a endometriose, né, profunda, não tinha como submeter mais a tratamento, já foi indicado para cirurgia, já estava afetando o intestino, já estava muito afetado. Fiz a cirurgia, no ano passado para cá, sofrendo muito com inchaço e gases
constantemente. Vivia à base de simeticona para aliviar os gases. Era constante, a simeticona não largava. E hoje eu não. Hoje livre de simeticona, graças a Deus. Eu estava sentindo muita dor na lombar. Não sabia, pensando que era um problema de coluna, né? Pensei, será que eu tô com algum problema de coluna? O inchaço da barriga foi instantâneo. Foi um resultado impressionante mesmo. Melhorou muito logo nas primeiras semanas, já vendo um resultado incrível. A dor na lombar, dor de cabeça, tudo foi passando. Uns 10 dias. Não imaginava esses resultados tão rápido. Hoje eu sou outra pessoa. Vou dizer que sou outra pessoa. Sou mais disposta, não fico tão mal-humorada igual eu ficava antigamente, porque você fica estressada, né? Você, pô, porque comi isso, eu tô passando mal, sem entender. Então isso já te cria um estressezinho. Hoje sim, eu faço as minhas coisas normais, sem ter problema nenhum. Tô mais animada para fazer atividade física, a corrida que eu faço, tô mais disposta para isso. É tratamento para a vida. Maravilhosas, não é verdade? Hoje você vai aprender o método mais rápido para desinflamar o seu corpo e acabar com as dores e a barriga estufada na endometriose. E para garantir que você vai obter um máximo de aprendizado durante essas aulas, eu dividi todo o conteúdo em 3 partes. Ou seja, existe uma sequência lógica que você deve seguir para conseguir entender o caminho para eliminar as dores da endometriose em 30 dias. Ou seja, não adianta você simplesmente estar aqui agora, entender sobre a forma certa de eliminar ali as suas dores através dos pilares, se você não sabe aonde você está errando e o que está te impedindo. E foi exatamente isso que eu te ensinei lá na nossa aula número 1. Mostrei por que é errado acreditar que somente parar de menstruar é a solução para você conseguir eliminar as dores da endometriose. Provei para você também que usar anticoncepcionais sozinhos, bloqueadores de menstruação, Dilmirena, não são a solução definitiva que você acredita para curar a endometriose. Inclusive, esse é o maior erro das mulheres que têm endometriose e que sente ali as dores intensas, dor na lombar, dor pélvica, dor na relação. Você precisa conferir a aula número 1 para não cometer esses erros novamente, ok? Eu também te alertei sobre o perigo de fazer a cirurgia para retirar os focos da endometriose e não mudar a alimentação e o estilo de vida. Eu também te mostrei porque somente consumir chás, comer frutas, legumes, verduras, não é a solução para você conseguir eliminar as dores. Entender quais são os erros que você comete achando que está fazendo certo é o primeiro passo do seu tratamento, para você conseguir viver sem as dores e sem os remédios para a dor na endometriose. Então, se você ainda não assistiu a aula número 1, corre lá e assiste agora para você poder conseguir entender melhor sobre esses fatores que estão aí te travando de eliminar as tuas dores e conseguir viver sem dor, sem remédio para dor e até mesmo conseguir reduzir o crescimento dos focos da endometriose. Ok? E eu também quero aproveitar e agradecer a todas as mensagens que estão chegando. Eu estou respondendo pessoalmente cada maravilhosa que está ali postando suas dúvidas no direct, no Instagram e nos comentários na nossa comunidade exclusiva do nosso evento. É muito bom ver essa interação entre mulheres que têm ali o mesmo objetivo. E como portadora de endometriose, eu posso dizer que somente uma mulher que conhece as dores da endometriose consegue entender de fato o que outra mulher com endometriose está passando. Não é verdade? Percebe, maravilhosa, que aqui você não está sozinha e que você pode compartilhar suas dúvidas na nossa comunidade durante toda essa semana? Então fica até o final, que eu tenho uma surpresa para ajudar no seu tratamento. Então, para começar a aula de hoje, eu vou te mostrar um método mais rápido para te ajudar a desinflamar o seu corpo e acabar com as dores e a barriga estufada na endometriose. Mesmo que você use bloqueadores hormonais como Dianogeste, mesmo que você tenha endometriose leve, profunda, adenomiose, endometrioma, cistos, miomas, mesmo que você tenha indicação cirúrgica, ou até mesmo se você quer engravidar, e até mesmo se você mora em cidade pequena e não tem tantos recursos aí no seu dia a dia para o tratamento da endo. Então assiste essa aula até o final, porque eu vou te mostrar porque até hoje você já tentou de tudo para eliminar suas dores, o inchaço, sangramento, o cansaço da endometriose, mas mesmo assim continua com a barriga estufada, com as dores no pé da barriga, dor na lombar e também aquela dor na relação que pode acontecer com muitas mulheres. E para você entender melhor como que isso funciona, é preciso que você entenda de forma rápida e simples o que acontece com o corpo da mulher que tem endometriose.
O endométrio é uma camada que reveste o útero em determinada fase do ciclo da mulher. Quando a mulher está para menstruar, essa camada se desprende e é eliminada na forma de menstruação. Por algum motivo que a ciência ainda não sabe explicar, parte desse endométrio ele não é eliminado e acaba se alojando em algumas regiões fora do útero, por exemplo, bexiga, intestino, ovários e até outros órgãos. E é isso que vai gerar um processo inflamatório e um desequilíbrio hormonal, já que o estrogênio, o estradiol, que é um hormônio feminino, está sendo produzido em grande quantidade. E é exatamente isso que gera o processo inflamatório e que causa diversos sintomas na endometriose, como, por exemplo, a dor pélvica, aquela dor no pé da barriga que fica ali latejando, ou até mesmo aquela dor na lombar que vai irradiando ali pelas pernas, muitas vezes te impedindo de andar direito, ou a dor na hora de urinar ou evacuar, que vem ali como uma fisgada muito forte na região íntima. Também pode provocar uma dor na relação íntima, o que pode te impedir, por exemplo, de namorar com tranquilidade, até mesmo outros sintomas como um cansaço extremo, ansiedade, dificuldade de engravidar. Esses sintomas, eles podem acontecer em vários casos de endometriose, endometriose profunda, adenomiose, endometriomas. E é exatamente por ser uma doença inflamatória crônica com desequilíbrio hormonal que nós precisamos tratar a endometriose. Se não tratar a base, ela piora. É por isso que nós precisamos tratar a partir dos pilares para desinflamar e regular naturalmente os hormônios, para que você consiga viver sem dor na lombar, sem dor pélvica, sem inchaço, sem cansaço, queda de cabelo e até conseguir ser liberada da medicação pelo seu médico à medida que você conseguir aplicar todas as estratégias que a gente está passando. Ana, mas o meu caso é endometrioma. Os endometriomas são cistos de endometriose que estão localizados nos ovários, assim como a adenomiose, que são focos que geram inflamação e estão localizados na camada muscular do útero. Na adenomiose, os focos estão dentro do útero. Já na endometriose, os focos estão fora, ok? Só que a inflamação produzida e as alterações hormonais que acontecem são as mesmas, ou seja, tratamos na nutrição de forma igual, desinflamando e regulando a produção dos hormônios. Então, você pode estar perguntando, então, entendi, Ana, como que eu vou desinflamar os meus focos da endometriose? Aí é que está a grande descoberta que eu fiz, maravilhosa. Você pode achar que a inflamação da endo ela vai acontecer na região pélvica, mas não. Essa inflamação ela é sistêmica, ou seja, independe da localização dos seus focos de endometriose, você vai precisar desinflamar o seu corpo inteiro. E como que você sabe se o seu corpo está inflamado? Quando você está, por exemplo, com a barriga inchada, gases, má digestão, intestino solto ou intestino muito preso, um cansaço muito grande, dificuldade para dormir, ansiedade, alterações de humor, fica irritada, logo depois já fica bem, logo depois já muda de humor. E existem outros sintomas que indicam que o seu corpo está inflamado também, tá? Para você poder saber mais, você precisa voltar na aula número 1 e pegar um material complementar que eu liberei para te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo. Tudo bem, maravilhosa? E olha só, ao desinflamar o seu corpo e regular os seus hormônios de forma natural, você consegue controlar o crescimento dos focos de endometriose, já que ela é uma doença inflamatória crônica. E um dos principais órgãos para você desinflamar é o intestino. Ou seja, mesmo que os seus focos de endometriose estejam nos ovários, na bexiga ou em outras regiões, você precisa tratar o seu intestino. Isso porque o intestino é o órgão central para controlar qualquer inflamação. Imagina o seu intestino como uma grande casa, a ser construída com tijolos e cimento que precisa ser passado ali entre cada tijolo. A base da casa, os alicerces, são as paredes, a estrutura em si. Assim como no intestino, a base do seu tratamento precisa estar focada ali nessa construção. Para fortalecer as bases dessa casa, tem que ter o cimento. É o mesmo que acontece no seu intestino. Um intestino saudável tem esse cimento entre os tijolinhos, que são, no caso, as células. Se as paredes do seu intestino estão sem esse cimento,
significa que vai passar qualquer coisa ali por dentro. Substâncias boas, como vitaminas, mas também substâncias ruins, como as toxinas, que inflamam o seu corpo e que geram todos os sintomas de barriga inchada, cansaço, gases, alterações de humor e outros sintomas. E é essa inflamação que é um dos fatores que te impede de eliminar as dores da endometriose. Quanto mais inflamado estiver o seu intestino e o seu corpo, maiores as chances do foco da endometriose crescer e também todos os sintomas. O intestino blindado e saudável ajuda a desinflamar e também a regular os seus hormônios, como, por exemplo, o estradiol, o hormônio do estresse e até mesmo a ansiedade. E você pode estar falando, mas Ana, isso parece tão difícil, eu já tenho que lidar com todas essas dores no pé da barriga, até as dores na lombar, nas costas, que vão irradiando ali para as pernas. Ainda tenho que melhorar a saúde do intestino? Eu não sei, Ana, se eu vou conseguir dar conta. Eu sei, maravilhosa, que isso pode agora estar passando pela sua cabeça. E eu digo isso porque eu também sou portadora de endometriose. E eu já senti na pele o que você sente hoje. De querer ficar, por exemplo, encolhidinha na cama, esperando a dor passar, longe de todo mundo. Eu sei o que é ter que ir, por exemplo, para o trabalho, se arrastando ali de tanta dor, fingir para todo mundo que está tudo bem e ficar rezando para a hora passar, para você conseguir ir embora o mais rápido possível. E é exatamente por entender o que você sente, por ter passado por esse caminho e ter eliminado as minhas dores de forma natural, que eu tô aqui para te apresentar esses pilares fundamentais que eu desenvolvi para conseguir te ajudar a desinflamar e regular os seus hormônios naturalmente, que é o que eu chamo de método Desinflame Viva Leve na endometriose. O Desinflame é o conjunto de estratégias que vão te ajudar a desinflamar as suas dores em 30 dias de forma natural, além de ajudar a acabar com o estufamento da barriga, o cansaço e outros sintomas. E para que você viva sem as dores e sem os sintomas da endometriose, você precisa aplicar os 3 pilares juntos, que são alimentação protetora para endometriose, 2, suplementação inteligente, 3, regulação natural dos seus hormônios. Ou seja, não adianta consumir só um chazinho por dia e achar que isso é processo para desinflamar. Você precisa dos 3 pilares juntos, ok? Eu vou te explicar um pouco sobre cada um, para você ver como que é fácil. O primeiro pilar é a alimentação protetora para endometriose, ou seja, os alimentos específicos que te ajudam a desinchar a barriga, eliminar os gases, aumentar a disposição e controlar o crescimento dos focos da endometriose. E esses alimentos, eles são importantes para te ajudar a eliminar as dores da endo em 30 dias de forma natural, porque em conjunto eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo. Dentro do pilar da alimentação protetora para endometriose, há combinações de alimentos certos e que estão classificados como alimentos e chás para desinflamar e eliminar as dores, alimentos para regular naturalmente os hormônios, alimentos para reduzir o inchaço da barriga e os gases, alimentos para melhorar a disposição. E em cada fase da estratégia desinflame, você vai intensificar o consumo de determinados alimentos. Não é só alimentação saudável, é entender o que o seu corpo está precisando em cada momento. Isso não quer dizer que você vai lotar a geladeira com alimentos diferentes. E para te dar um exemplo de como é fácil e como qualquer mulher com endometriose pode fazer, preste atenção. Se agora, no começo do seu tratamento, você está, por exemplo, com a barriga estufada, está com muitos gases e até com um pouco de refluxo, de azia, má digestão, você não vai consumir, por exemplo, nesse momento, alimentos como maçã, brócolis, cuscuz, beterraba, por exemplo. Lembra que eu falei disso lá na aula número 1? E por que você não vai usar? Porque o seu corpo ele não está preparado para digerir bem esses alimentos nesse momento. O seu intestino está inflamado e se você apresenta alguns desses sintomas que eu acabei de mencionar, significa que a sua microbiota, ou seja, as bactérias que estão ali no seu intestino, aqueles micro-organismos que estão povoando o seu intestino, eles não estão em equilíbrio. E isso provoca maior acúmulo de toxinas, dificuldade de eliminação dessas substâncias que não são boas e que aumentam ainda mais a inflamação do seu intestino. E, como consequência, maior inflamação dos focos da endometriose. Isso não quer dizer que você vai eliminar esses alimentos da sua vida. Pelo contrário, você vai voltar a consumir esses alimentos depois que você amenizar, acabar com seus sintomas de estufamento, de gases, de má digestão e tudo mais.
você acabou de iniciar aqui o tratamento da endometriose, maravilhosa. Precisa seguir o passo a passo que eu estou falando aqui. E na prática, você pode substituir, por exemplo, a maçã pela laranja, o brócolis pelo espinafre, o arroz no lugar do cuscuz e até mesmo a cenoura no lugar da beterraba. Percebe como são alimentos fáceis que você pode encontrar, mesmo que você more no interior ou cidade grande? Esses são apenas alguns dos alimentos que você pode substituir no seu dia a dia. E o melhor, ao utilizar os alimentos certos para cada fase do seu tratamento, você consegue desinflamar e eliminar as dores de endometriose em 30 dias de forma natural. Eu sofria muito, além das dores, né, que já nos causam, sofria muito com gases, inchaço, muito inchaço mesmo, problemas intestinais. Após o programa Desinflame, hoje eu levo outra vida, bem mais leve mesmo. Já não tenho mais esses problemas intestinais, nem de gás. Já consegui reduzir as dores da adenomiose também. Me pediu novos exames, e depois de mais ou menos, foi começo de junho eu fiz esse, e quando foi começo de julho, um mês. Começo de julho eu fiz exames e estava praticamente já normalizado o tamanho do útero, ele reduziu bastante. E o segundo pilar para te ajudar a desinflamar e eliminar as dores da endometriose de forma natural é o pilar da suplementação inteligente, que te ajuda a, por exemplo, repor os nutrientes que você não consegue ingerir por conta, por exemplo, de uma rotina agitada, ou até mesmo suplementos anti-inflamatórios naturais, que protegem as células e controlam o crescimento ali dos focos de endometriose. Ou até mesmo suplementos que ajudam a blindar o seu intestino e que impedem a entrada de toxinas, controlando assim a inflamação que pode aumentar o crescimento dos focos. E não quer dizer que você vai precisar de todos os suplementos, somente porque é necessário ali o que é necessário para as suas necessidades individuais. Tudo bem? E é por isso que você precisa da orientação para comprar somente o que é realmente necessário para o seu tratamento de endometriose. E para você entender um pouco mais, há suplementos que podem, por exemplo, te ajudar a repor vitaminas e minerais, principalmente se além das dores de endometriose você está muito cansada, tem queda de cabelo, fluxo menstrual intenso. Também tem os suplementos que podem ajudar a proteger as células do intestino, que ajudam a aumentar a proteção do seu intestino como um todo e que vão funcionar como um cimento, colando os tijolinhos que são ali, ó, as células intestinais que estão saudáveis. E é o que vai ajudar na barreira de proteção do seu intestino contra as toxinas, ok? Guarda essa informação, porque na próxima aula eu vou te falar muito mais sobre a suplementação, ok? E o terceiro pilar que te ajuda a eliminar as dores de endometriose em 30 dias de forma natural é o pilar da regulação natural hormonal. E ao dominar esse pilar, você vai saber como certas combinações de alimentos, chás e estratégias para te ajudar ali a equilibrar os seus hormônios, vão te ajudar a regular muitos hormônios importantes no tratamento da endometriose. Isso vai além dos hormônios femininos, como, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Aqui nós estamos falando de estratégias para te ajudar a regular o hormônio do estresse, o hormônio do sono e até mesmo a amenizar a tua ansiedade. Ou seja, com esse pilar, você vai saber como controlar aquela impaciência que acontece ao longo do dia, principalmente porque você está ali com as dores pélvicas, dor na lombar, que muitas vezes acaba te impedindo de trabalhar direito. Isso acontece porque quando você faz combinações de alimentos, chás e estratégias para proteger as suas células, você melhora a proteção do seu intestino e elimina o excesso do hormônio estrogênio do corpo, controlando assim o crescimento dos focos de endometriose. Olha só na prática como que isso vai acontecer. Tomei 2 ou 3 vezes morfina na veia e os médicos falavam que se não melhorasse, eles não podiam fazer mais nada, porque já estava em situação, assim, bem de risco mesmo, porque não passava dor. Tinha muita hemorragia, não sei se pode falar assim, mas eram pedaços de sangue. E aí, então, isso já não acontece mais, e foi claro, assim, tipo, em questão de 2 semanas, já não estava mais menstruando, já estava, assim, bem menos, assim, e acho que em questão de 2 semanas, eu já não sentia mais dor. E sempre que eu mostro as histórias de sucesso assim, sempre me perguntam como fazer para ter um acompanhamento mais próximo comigo. E sim, é possível te acompanhar de forma mais próxima, analisar seus exames e te direcionar. Mas agora eu quero que você, maravilhosa, se concentre nesse nosso evento, em todos os passos que eu estou te ensinando. E mais à frente eu falo sobre o acompanhamento, ok?
Até porque agora, nesse exato momento, eu sei que provavelmente você deve estar aí se sentindo mal, se sentindo ali péssima com as dores de endometriose, com dor ali no pé da barriga, querendo ficar deitada na cama quietinha, sem ninguém por perto, para estar ali te perturbando, para você conseguir ali tentar se concentrar para amenizar a tua dor. E eu sei que você provavelmente já não deve aguentar mais conviver com essas dores. Eu sou portadora de endometriose, assim como você, e antes de aplicar esses pilares que eu acabei de te mostrar aqui, eu também sentia isso. E é exatamente por isso que eu quero te incentivar a continuar nessa trajetória, para te mostrar que esse caminho sim é simples e que vai funcionar. Mesmo que você tenha endometriose profunda, endometrioma nos 2 ovários, adenomiose, miomas, e até se você já fez ou aí vai receber a indicação da cirurgia. Durante esse evento, eu separei 7 estratégias de rotina de proteção da endometriose para você já começar a colocar em prática. Ontem eu te ensinei as 3 primeiras estratégias. Hoje eu vou te ensinar sobre a rotina matinal de proteção da endometriose, que é uma das estratégias do pilar da alimentação protetora. E esse é um paliativo que vai te ajudar nesses primeiros momentos. Não vai resolver 100% ali da sua dor, até porque você já está entendendo que existe um passo a passo, existe um caminho, não é verdade? Mas esse passo é o passo para você dar, para você entender que é algo prático, que qualquer mulher pode executar. Tanto mulheres que trabalham fora, mulheres que têm a rotina muito agitada, ou que têm uma rotina mais flexível, até mulheres que moram, por exemplo, na capital ou que moram no interior. É super prático. O que você vai fazer? Você vai aquecer 80 ml de água e adicionar 1 colher de chá de cúrcuma em pó. Vai adicionar 10 gotas de própolis e o sumo de meio limão ou meia laranja. Misturar tudo e consumir logo de manhã. No caso, se você tem refluxo, gastrite, você pode colocar o própolis aquoso, que é aquele própolis que é embebido ali em água, não tem álcool, ok? E você também pode estar utilizando uma laranja não ácida, por exemplo, uma laranja lima ou laranja do céu, dependendo da sua região, tá? Eu fui de colocar minha saúde em primeiro lugar. Eu sempre pensava muito nos outros. E uma coisa que me tocou muito foi como aumentou a endometriose em mim. Então, se ela aumentou, ela dobrou praticamente o tamanho do endometrioma. 2 anos e meio, quase 3 anos. Se eu não desse um jeito ali de tentar uma ajuda, eu moro numa cidade muito pequena. Aqui eu não ia conseguir essa ajuda. Então, a ajuda que eu ia ter era você ou não tinha. Eu não ia conseguir, porque por mais que ali no começo, nas tuas lives, você passa muita dica, porque eu consegui melhorar muito, sabe? Com essas dicas que você dá aí, eu tive muita melhora aí. Mas, nossa, eu não ia conseguir seguir dali em diante. Eu não ia conseguir. Ia chegar um ponto que eu ia travar. Então, quando eu pus a minha saúde em primeiro lugar, e sabe, a gente tem que ter apoio. Eu tive muito apoio do meu esposo. Então, quando você põe a tua saúde em primeiro lugar, nada te barra, porque a gente tem que pensar isso, gente. A saúde em primeiro lugar. Se você estiver bem, você vai estar bem com o teu esposo, você vai estar bem para você trabalhar. Então, é isso. Minha saúde hoje vem em primeiro lugar. Esse passo é muito simples e você pode estar aplicando aí no seu dia a dia. E eu quero que você comente, porque amanhã na nossa comunidade eu estarei respondendo e sabendo, inclusive, se você já está dando ali esses passos. Quero saber se você tem alguma dúvida e você pode colocar lá na comunidade que eu vou te responder. Lembrando que até o final do nosso evento você vai ter mais 3 novas estratégias para já começar a aplicar ainda essa semana, ok? Maravilhosa? Você até aqui aprendeu que parar de menstruar não é a solução para curar a endometriose, que somente usar anticoncepcionais, bloqueadores de menstruação e DIU não são a solução ali do tratamento definitivo. Você aprendeu que o tratamento com medicação é usado para controlar os sintomas de dor e bloquear a menstruação, e não para curar a doença. Além disso, você sabe que a cirurgia ela não tem o papel de curar a endometriose e ela sim alivia os sintomas e ajuda a melhorar a qualidade de vida da mulher com endo. E se você já fez a cirurgia, você entendeu que não adianta operar e voltar a ter o mesmo estilo de vida de antes,
continuar comendo os mesmos alimentos, não tendo atenção aos fatores que podem inflamar o seu corpo e desregular os seus hormônios. Você também aprendeu que somente a alimentação saudável e o consumo de chás sem orientação correta e no momento adequado podem fazer com que você continue com aquela sensação desconfortável de barriga estufada e com dores no pé da barriga, dor na lombar, nas pernas e muitas outras regiões. Você também aprendeu que para viver sem dores, sem inchaço na barriga, sem cansaço da endo, você precisa colocar em prática as estratégias do pilar da alimentação protetora da endometriose, junto com suplementação inteligente e as estratégias para regular naturalmente seus hormônios. Colocando esses 3 pilares juntos, é que você conseguirá eliminar as dores de endometriose em 30 dias de forma natural. Você também aprendeu mais uma estratégia para colocar em prática na sua rotina de proteção da endometriose. Na próxima aula, eu vou te ensinar o plano de alimentação para você viver sem dores e reduzir os focos da endo. Essa aula, ela tá assim, ó, imperdível. Então, para você colocar todo esse conhecimento em prática, aprendendo ali a acessar tudo, você deve acessar a comunidade exclusiva do nosso evento para que você possa tirar as suas dúvidas sobre as aulas. Não deixa de pegar o material complementar do nosso evento, preencher com a sua rotina de proteção da endometriose e também avaliar o seu grau de inflamação. Eu mesma estarei respondendo a todos os comentários durante essa jornada. A aula número 3 vai ser liberada agora na próxima sexta-feira. Fica de olho no seu e-mail, no grupo de lembretes do nosso evento no WhatsApp. E não deixa de me seguir no YouTube, no Instagram, para continuar acompanhando todos esses passos, ok? Um grande beijo, maravilhosa! Meu nome é Regina Cardoso, sou do Vale do Jequitinhonha, né? A cidade de Pedra Azul, Minas Gerais. Eu descobri a minha endometriose há 2 anos e meio, né? Onde eu já fiz o uso de Olurax, de Desogestrel e o Primoxiston, né? Hoje eu posso dizer que, depois de ter encontrado, né, a doutora Ana, e com o programa Desinflame, estou há 30 dias, né? Já comecei o meu primeiro ciclo sem dor, sem desconforto abdominal, né? Sem dor de cabeça. Comecei, né, com o ginecologista, o tratamento com hormônio, né? Alurax, Desogestrel, Primoxiston, e assim, era sangramento, assim, terríveis. E nada desses medicamentos eu não conseguia adaptar a eles. Várias vezes eu ia para o hospital, tinha que tomar remédio na veia, de madrugada, assim, eram dores muito, muito fortes, doutor. Qualidade de vida, assim, ó. A menstruação, 5 a 10 dias antes, eu já começava a ter sintomas. A barriga estufava demais, muita dor de cabeça, e eu quase não conseguia fazer nada. E aí, na sexta-feira, eu cheguei em casa, falei, o negócio veio assim, eu falei, ai, eu tô acreditando, né? Porque eu não sabia se eu ia, se eu chorava, porque ela veio e não avisou nada, mas eu não senti nada, né? E ela desceu assim, eu falei, meu Deus do céu. Realmente é milagroso. Só quem sente, quem passa para saber o quanto que é milagroso, né? Agradeço imensamente a você e a sua equipe, né? Que nos direciona, assim, ó, nos mínimos passos, né? Eu falo que você, cada degrauzinho, você está lá, né? Para nos ajudar a subir dia após dia, né? Meu nome é Eusilene, moro no interior do Maranhão, né? A localização 2 quilômetros para chegar à cidade. O foco da endo, quando eu fui diagnosticada, foi com endometriose profunda, no caso, atrás do útero, né? Eu estava sentindo muitas dores quando eu entrei em contato com a Ana, né? Sentindo dores nas lombar, nas pernas, né? Nos ombros, bastante dores e cólica também. TPM eu senti 2 semanas antes. Graças a Deus que em 30 dias eu já consegui ver o resultado, né? O resultado positivo, né? E daí veio aquela sensação de alívio, né? Porque depois que eu vi que eu necessitava investir em mim, não como um gasto qualquer, mas em mim mesmo, né? Eu vi que eu sofri por mais tempo, até mesmo por descuido da minha parte, né? Eu, desde o início da minha menstruação, eu sempre tive cólicas fortíssimas. Sempre ficava acamada. Era uma situação assim que era algo que me impedia de fazer determinadas coisas pela dor. Essas cólicas já não era menstrual. Ela começou a passar 24 horas por dia. Cólicas intensas, cólicas que eu ia no banheiro, eram agulhadas que eu sentia na minha barriga. Eu não conseguia ficar ereta. Eu ia no banheiro apertando a barriga. Eu colocava a mão, porque eu não aguentava de tanta dor, de tanta dor. E eu já tinha passado por 3 cirurgias. E me abalou muito o psicológico meu, porque eu já tinha sofrido muito. E eu não sabia que rumo que eu ia. Eu comecei a tomar o Dianogest, mas a dor era frequente todos os dias do mesmo jeito. Aí eu comecei a procurar no Instagram, foi onde você apareceu. Eu queria alguém que me olhasse como ser humano, se colocasse no meu lugar. Eu percebi que você iria me entender melhor. Você já tinha passado por uma história lá no passado, e você sabe dessa dor, dessa fragilidade
que a gente carrega. Comecei a fazer tudo certinho, o intestino regulou perfeitamente, o corpo já parece, realmente ele está mais leve, você sente que o corpo, você tem mais disposição. Hoje eu passo dias sem ter cólica. Hoje eu acordei sem cólica, algo que eu dormia e levantava com cólica. Isso estava no meu dia a dia, eu era estressada, eu era nervosa, eu não tinha paciência. E eu agora estou mais confiante porque eu sei que eu terei saúde boa, com ânimo, de acordar sem dor, de poder olhar no espelho e me sentir bonita. Ah, isso é maravilhoso, muito, muito bom.